Bom, tudo começou, esse sarau começou por causa dos 10 anos do Barba Ensopada de Sangue, né? Um dos romances do Galera, que fez um enorme sucesso, justificado sucesso, teve uma edição bacaníssima, em capa dura e tal, né? Que beleza, né? Essa é uma edição. O Galera estava contando que hoje em dia em Garopaba já tem city tour lá para... Não chega tanto, mas tem... Quase excelente. Mas já teve, eu já tive notícia de guia de turismo levando visitantes para conhecer cenários do livro. E chutando, dizendo, não, foi aqui que o velho ele estava escondido. Eu tenho inventado 70%, mas está valendo. Né? Então, eu tinha trazido outras coisas, eu não tinha certeza se eu ia ler meu próprio livro, mas tem que ler. Quando eu mostrei ele e tive a acolhida que eu tive aqui, eu fiquei emocionado e eu vou ler o livro, sim. Eu tenho alguns trechos marcados que... Enfim, tem muitos trechos desse livro que eu gosto, né? Eu vou pegar um dos que eu marquei. Enfim, essa reedição comemorativa de 10 anos do livro, né? Foi uma coisa que eu propus para a editora, eles embarcaram. Capa dura e um projeto gráfico novo e tal. E eu fiz também Eu reli o livro 2 vezes para essa edição, porque eu fiz uma revisão. E depois revisei a revisão. E aí depois eles fizeram um audiobook também. E me convidaram para ler o audiobook, o que eu fiz. Então existe um audiobook que é eu lendo o livro inteiro, né? Então eu reli meu próprio trabalho de uma maneira que eu nunca tinha feito. E tu alterou alguma coisa? Não. Eu fiz meia Voz dúzia branca, de... assim. Hã? Com voz branca, assim, só lendo mesmo. Tu não interpretou. Não, enfim, eu acho que o diferencial de ter o próprio autor lendo não é ler como um ator, e sim a gente tentar pensar qual é a voz na minha cabeça, né? Quando eu próprio leio o livro. Eu peguei um pouco por esse ângulo. Mas tem que ter um certo nível de interpretação mínimo, porque às vezes tem diálogos, né? E esse livro ele não tem muita indicação de diálogo. Então, para eu conseguir diferenciar o que era narrador e o que era diálogo, eu tinha que fazer umas pausas, tinha que falar um pouquinho diferente. Mas nada muito forçado, espero, né? E aquela porradaria com o cachorro e tal, como é que ficou? Ficou. Fiz o meu melhor. Mas o fato é que eu reli o livro várias vezes, né? Uma delas em voz alta. Então tem alguns trechos que eu nem dava tanta bola para eles, talvez antes. Tipo, se me pedissem para ler em anos anteriores, eu não escolheria eles, né? E hoje eu gosto deles simplesmente por como eles soam, né? Então esse aqui é um deles. Há manhãs em que ele esquece de como foi parar ali e de qualquer ambição modesta que possa ter, e sente que no fundo não há nada a desvendar ou entender a qualquer custo. Manhãs como a manhã nublada em que senta em frente à janela de casa, com a cachorra ao lado, e perde tempo olhando o vento nordeste furioso agitar a água que está entre o azul e o verde, sem reflexos, como se vista por um filtro polarizador. As ondas explodem nas pedras em leques de espuma branca como merengue, e os pingos grossos molham seus pés e espalham um perfume de sal e enxofre. Então o vento vira sem aviso. Sua força invisível reconfigura toda a paisagem em instantes. Soprando do sul, estica toda a superfície encrespada do mar em direção ao fundo, como se estendesse um lençol amassado sobre a cama. O silêncio guarda um pouco da tensão do momento anterior. A água fica lisa e espelhada, e as ondulações formam fileiras mansas e compridas que quebram perto da praia, erguendo crinas de vapor contra a luz de um sol que acaba de aparecer do nada. A película da superfície desliza por cima das ondas em direção oposta ao seu avanço. O mar recua, a faixa de areia cresce e a temperatura cai um pouco. Mas o sol aparece com tudo e estimula um grupo de crianças a tomar banho em frente à pedra. Os meninos, 4, de bermuda e sem camisa, vão logo caindo na água da enseada. Saltam do alto do embarcadouro, de madeira, e afundam pertinho das pedras, trocando xingamentos. As 2 meninas têm 12 ou 13 anos e andam pelas pedras com desenvoltura, uma de biquíni e a outra com um vestido branco com barra de recorte triangular, nariz arrebitado e testa alta. Sacam pirulitos vermelhos de uma sacola e sentam na pedra. A de vestido branco vira a cabeça e o encara brevemente pela primeira e última vez, com desinteresse honesto, dissipando ao mesmo tempo a sexualidade precoce e o tédio profundo que a impede de exercitá-la. Os meninos jogam água nelas, tentam puxá-las. Elas toleram isso como se não passasse de uma interrupção passageira e logo retornam aos seus pirulitos e sua conversa monossilábica.
Depois, a guria do vestido se levanta e desce até uma pedra maior na beira da água. As ondas domesticadas ficam passando por cima de seus pés. Ela observa o mar e os meninos que brincam na água como se juntar-se a eles fosse uma fatalidade a ser encarada, uma obrigação implícita da sua existência feminina. O vestido branco é despido com resignação, dobrado e cuidadosamente acomodado em cima de uma pedra. Ela vira a cabeça e olha para a amiga. De acordo, as duas vão cumprir o seu destino. Entram na água ao mesmo tempo, usando biquínis pretos muito parecidos, e são imediatamente cercadas pelos meninos. Levam borrifadas de água na cara e são agarradas e afogadas sem dó. Os piás riem com força e elas resistem, mas acabam rindo também. A mesma risada que os adultos riem quando se sentem crianças. De onde está, ele pode ver os olhos da menina do vestido branco, acesos pelo reflexo do sol, e constata que eles têm exatamente a mesma cor da água do mar naquele dia, a mesma tonalidade verde acobreada e a mesma translucidez que, no caso do mar, deixa ver pedaços de algas e nuvenzinhas de areia pairando no fundo. No caso dela, ele não saberia dizer. São olhos grandes. Pode vê-los bem, apesar dela jamais encará-lo, como os cavalos ou as aves que nos vigiam sem nunca nos dirigir o olhar.